Basta olhar para o céu à noite para perceber uma verdade simples. As estrelas são as grandes protagonistas do cosmos. É dentro delas, em seus núcleos turbulentos, esmagados por temperaturas e pressões que desafiam a imaginação, que o universo fabrica seus ingredientes mais preciosos. Foi no coração das estrelas que nasceram o carbono do nosso corpo, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue. Cada átomo que nos compõe já esteve um dia aceso como fogo em algum ponto distante da galáxia. Somos basicamente poeira de estrela. Essas gigantes luminosas não são apenas lanternas no céu. São fornalhas nucleares, laboratórios naturais, motores que reciclam matéria, iluminam galáxias inteiras e moldam o destino de planetas, nebulosas e até civilizações inteiras que possam existir por aí. E entre todas elas, uma tem importância especial: o Sol. Ele é pequeno comparado às maiores estrelas já descobertas, mas para nós é simplesmente tudo. É ele quem aquece a Terra na medida certa, quem mantém os planetas em órbita, quem regula os ventos, as marés, o clima e, acima de tudo, quem tornou possível a vida. Sem o Sol, nosso planeta seria apenas uma pedra congelada vagando na escuridão. O fato é que, sem estrelas, o universo seria um deserto silencioso. Sem luz, sem estrutura, sem química, sem história. E é justamente por isso que no documentário de hoje viajaremos até o coração desses motores celestes, entender como brilham, como vivem, como morrem e como moldam tudo ao nosso redor, desde o sistema solar até a imensidão de nossa vizinhança galáctica. Primeiro exploraremos as maiores estrelas do universo, verdadeiros colossos cósmicos como UY Scuti, VY Canis Majoris e Stephenson 218. Vamos entender como esses monstros se formam, por que são tão difíceis de medir e o destino explosivo que aguarda cada um deles. Após isso, mergulharemos no comportamento surpreendentemente ativo da nossa própria estrela, o Sol. Vamos descobrir como seus ciclos, tempestades e explosões influenciam o clima espacial, afetam a Terra e podem até interferir em futuras missões para a Lua. Em seguida, investigaremos um dos astros mais icônicos do céu, Polaris, a estrela polar. Uma estrela que guiou navegadores por séculos, mas que agora está apresentando mudanças misteriosas em seu brilho, pulsação e possível campo magnético. E, por fim, viajaremos pela nossa vizinhança estelar, um raio de 50 anos-luz ao redor do Sol, para descobrir sistemas curiosos, estrelas jovens, velhas, rápidas, múltiplas e até exoplanetas promissores que podem abrigar vida. Uma jornada que revela como é realmente nosso bairro no cosmos. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem inesquecível até algumas das estrelas mais incríveis do universo. Quando falamos sobre as maiores estrelas do universo, desafiamos os limites da compreensão humana. Esses titãs celestiais, como UY Scuti e VY Canis Majoris, desafiam nossa imaginação ao extrapolarem completamente o limite do que nós, meros humanos, conseguimos compreender. Essas estrelas colossais são verdadeiros gigantes cósmicos, com tamanhos que fazem até mesmo a imensa órbita de Júpiter parecer uma esfera modesta em sua presença imponente. O Y Scuti, por exemplo, é uma hipergigante que transcende as fronteiras do entendimento convencional. Quanto maiores esses astros, mais interessantes eles ficam, e nossa curiosidade nos leva a tentar explorar seus mistérios. Mas entender esses gigantes é um desafio científico e tecnológico.
Quando estudamos estrelas desse porte, brincamos com os limites da tecnologia. A vastidão de seu tamanho torna difícil medir com precisão suas dimensões. As distâncias cósmicas que nos separam desses colossos estelares só aumentam a complexidade de suas observações. Sem falar na dinâmica exótica dessas estrelas que expelem jatos de plasma a milhares de quilômetros acima de sua fotosfera, enquanto aumenta e diminui de tamanho. Os instrumentos que lançamos ao cosmos, como o telescópio espacial Hubble, se tornam um olhar distante, buscando desvendar os segredos das maiores estrelas do universo, e é justamente isso que vamos tentar fazer hoje. Quão maior é o Sol em comparação com a Terra? Algumas pessoas não têm noção do tamanho da nossa estrela, pois muitos levam ilustrações como essa a sério. No entanto, nem as proporções nem as distâncias delas estão próximas da realidade. Na verdade, o Sol e a Terra, quando colocados lado a lado, pareceriam assim. O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros, enquanto o do Sol é de 1.392.700 quilômetros. Isso significa que haveria espaço suficiente de um lado do Sol ao outro para acomodar 109 terras, e ainda sobraria um pouco de espaço. Isso é impressionante, mas não fica totalmente óbvio o quão gigante o Sol realmente é. Isso fica mais claro quando olhamos para a circunferência. A circunferência equatorial da Terra é de 40.075 quilômetros. Considerando a velocidade de cruzeiro de um avião comum, que é de 800 km por hora, e se fizermos uma conta simples, veremos que levaria quase 50 horas de voo contínuo para dar uma volta completa no equador da Terra, aproximadamente 2 dias. Agora vamos voar com o mesmo avião imaginário, mas ao redor do Sol. A circunferência da nossa estrela é de 4.379.000 quilômetros, e nosso avião precisaria de cerca de 5.473 horas, o que equivale a 228 dias, ou seja, mais de 32 semanas e quase 8 meses, para completar uma única volta ao redor do Sol. Se falarmos em volume, os números são astronômicos em todos os sentidos. O volume do Sol em quilômetros cúbicos é de 1,412 vezes 10, elevado à 18ª potência, enquanto o volume da Terra é de 1,08321 vezes 10 elevado à 12ª potência, também em quilômetros cúbicos. Eu sei, nossa cabeça começa a bugar com esses números. Então, para ilustrar melhor, se abrirmos um vazio no Sol, caberiam cerca de 1.300.000 planetas terras. No entanto, apesar de sua imensidão, o Sol é uma estrela bastante comum. Por incrível que pareça, existem maiores. Muitas pessoas sabem que o universo está repleto de estrelas maiores que o Sol, mas nem todas imaginam até que ponto outras estrelas podem ser maiores que a nossa. Existem gigantes, supergigantes e as hipergigantes. E é justamente nessa última categoria que vamos começar. Conheçam a estrela KY Cygni. Enquanto o Sol pode acomodar 109 planetas Terra de ponta a ponta, esse monstro pode facilmente abrigar 1000, mas dessa vez eu não estou falando de terras, e sim 1000 sóis. Esse astro vive perto do aglomerado estelar brilhante NGC 6913, cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós. A estrela tem uma luminosidade entre 138.000 e 270.000 sóis, de acordo com várias estimativas, mas não é visível a olho nu devido a um efeito conhecido como extinção interestelar, que é quando a radiação eletromagnética de um objeto é desviada ou dispersa pelo gás e pela poeira espacial. Apesar do tamanho, a temperatura superficial dessa estrela é mais baixa que a do Sol, aproximadamente 3.270 graus Celsius, o que ajuda a reduzir a visibilidade através das nuvens de poeira espacial. Estrelas como a KY Cygni são desafiadoras quando tentamos determinar suas propriedades e até mesmo seu tamanho exato.
Essa dificuldade existe por conta de uma combinação de diversos fatores, como distância, o bloqueio da radiação por gás e poeira e a proximidade de outras estrelas. Além disso, esses gigantes podem pulsar, o que significa uma mudança notável no tamanho da estrela ao longo de 1 ou 2 anos terrestres. A KY Cygni é ainda mais complicada, sendo uma estrela variável com grande amplitude. Às vezes ela muda de tamanho rapidamente, enquanto em outros momentos é bem constante por um longo período. Isso torna a análise complicada e, portanto, ainda não há consenso sobre o tamanho exato da KY Cygni. No entanto, a maioria dos cientistas concorda que essa é uma das menores hipergigantes. Mas existem estrelas cujo gigantismo ninguém duvida, e as discussões são apenas sobre o tamanho e as propriedades exatas. Por muito tempo, essa estrela foi a líder incontestável em termos de tamanho comprovado, e mesmo agora, após ter sido realizado a detecção de estrelas maiores, ela ainda permanece incrivelmente interessante. Esta é a famosa VY Canis Majoris. Essa gigante fica localizada a uma distância de cerca de 3.800 a 5.000 anos-luz da Terra, na constelação do Cão Maior. Apesar das hipergigantes serem extremamente difíceis de medir, existe meio que um consenso sobre o tamanho da VY Canis Majoris, ao contrário do caso da KY Cygni, com todas as análises apontando para 1.420 raios solares. Ela é tão grande que, se estivesse na posição de nossa estrela, alcançaria a órbita de Júpiter. Curiosamente, com um tamanho tão surpreendente, a massa de Canis Majoris é estimada entre 15 a 25 vezes a massa do Sol. Você não ouviu errado, é só isso mesmo. Isso pode parecer inacreditável e até ridículo, mas é verdade, e aqui está o motivo. Canis Majoris tem uma densidade média de 5,33 a 8,38 miligramas por metro cúbico. Essa baixa densidade da estrela fica evidente quando comparamos com a densidade da atmosfera terrestre ao nível do mar, que é de cerca de 1,2 kg por metro cúbico. Incrivelmente, a densidade média da hipergigante VY Canis Majoris é cerca de 100.000 vezes menor que a densidade do ar na superfície da Terra. Por mais estranho e até absurdo que pareça, isso é normal para estrelas hipergigantes, especialmente aquelas que estão no final de suas vidas, e é exatamente isso que Canis Majoris é. Os astrônomos acreditam que ela está morrendo, embora em termos astronômicos tenha vivido muito pouco, cerca de 10 milhões de anos. Para comparação, nosso Sol já viveu 4,5 bilhões de anos e ainda tem muito tempo pela frente. No entanto, a VY Canis Majoris, segundo estimativas aproximadas, tem no máximo 100.000 anos restantes. Inclusive, os cientistas sugerem que a estrela já perdeu mais da metade de sua massa. Em 2021, o telescópio espacial Hubble observou a estrela lançando grandes jatos de gás quente, coincidindo com mudanças em sua luminosidade, e esse processo continuará a aumentar, um indicativo que a estrela já está em seus estágios finais. É impossível fazer uma previsão exata sobre a futura evolução da Canis Majoris, mas ela pode seguir o cenário de transformação em uma hipergigante amarela e, em seguida, em uma estrela WR, que é um tipo ainda mais raro de estrelas massivas em estágios avançados de evolução e que já perderam quase toda a sua camada de hidrogênio, mas ainda são ricas em hélio, que queimam em reações termonucleares em seus núcleos. De qualquer forma, o fim da VY Canis Majoris será espetacular. Como todas as hipergigantes, a estrela explodirá como uma supernova. Ela já começou a fundir massivamente hélio em carbono e continuará a sintetizar elementos mais pesados, até o ferro. Ao mesmo tempo, assim como a famosa Betelgeuse, ela está perdendo sua massa e provavelmente explodirá nos próximos 100.000 anos.
Essa explosão causará rajadas mortais de raios gama, e a onda de choque varrerá a galáxia a vários milhares de quilômetros por segundo, demolindo tudo em seu caminho no espaço próximo. Ela continuará a aterrorizar as regiões distantes com radiação por muitos anos até perder sua energia devido à dissipação. Provavelmente, o que essa estrela deixará para trás será algo ainda mais assustador: um buraco negro. Se a humanidade ainda estiver nesse planetinha azul, os humanos do futuro poderão desfrutar de um espetáculo inesquecível. A explosão de VY Canis Majoris provavelmente será visível até mesmo durante o dia. Agora finalmente passamos do ex-líder para o atual campeão. A Stephenson 2/18 é uma hipergigante vermelha brilhante que fica no aglomerado estelar aberto Stephenson 2, na constelação do Escudo. Esta estrela está bem mais longe de nós do que as duas anteriores, a 18.910 anos-luz. Embora ainda haja discussões sobre seu tamanho, até a dimensão mais realista parece absolutamente exorbitante: 2.150 raios solares. Colocada no lugar do nosso Sol, a estrela Stephenson 2/18 absorveria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, alcançando a órbita de Saturno com sua fotosfera. Com tais dimensões, mesmo sendo uma hipergigante vermelha fria, a Stephenson 2/18 tem uma luminosidade 437 mil vezes maior que a do nosso Sol, e o volume da estrela é cerca de 10 bilhões de vezes o volume do nosso astro. Para ter uma noção do tamanho, no início do vídeo vimos que o Sol acomodava 1,3 milhão de planetas Terra. Agora imaginem 10 bilhões de sóis. No entanto, assim como VY Canis Majoris, apesar do tamanho descomunal, Stephenson 2/18 é apenas 50 vezes mais pesada que o Sol. Sua matéria também é muito, muito rarefeita, centenas de milhares de vezes mais rarefeita do que o ar da Terra. Estrelas como essa só se formam nas maiores e mais densas regiões de formação estelar, onde há uma abundância de materiais para novas estrelas. É por isso que elas são tão grandes, e é por serem tão grandes que vivem tão pouco e morrem tão intensamente. Tivemos sorte com o nosso Sol, pois ele nasceu bem distante desses densos e intensos berçários estelares. As áreas de formação estelar são como uma verdadeira fornalha, onde novas estrelas são forjadas. É quase impossível que a vida como conhecemos se origine e se estabeleça em regiões como essas. Nosso Sol nasceu em um local tranquilo da galáxia, com condições perfeitas para o surgimento da vida, longe de todos esses monstros espaciais, que sem dúvida são espetaculares, mas preferimos observá-los de longe. Estudar estrelas desse porte é um desafio não apenas por conta da distância, mas também da natureza exótica dessas estrelas. Muitas delas estão em estágios avançados de suas vidas e apresentam uma alta taxa de atividade estelar, expelindo jatos de plasma a milhares de quilômetros acima de sua fotosfera. É nesse estágio também que elas começam a aumentar e diminuir de tamanho em um processo curioso e fascinante. Toda essa dinâmica as prepara para o espetáculo final, onde explodirão em uma incrível supernova. Esses eventos, embora espetaculares, dificultam ainda mais a observação contínua e detalhada. A temperatura extrema, as densidades variáveis e as intensas emissões de energia complicam a interpretação dos dados coletados. Cada observação é como um quebra-cabeça cósmico, e os astrônomos devem juntar peça por peça para formar uma imagem clara dessas gigantes estelares. No entanto, é justamente essa dificuldade que intensifica o fascínio. Cada avanço na compreensão dessas estrelas massivas é uma vitória sobre o desconhecido, uma conquista que amplia nossa visão do cosmos. Enquanto enfrentamos os desafios de estudar as maiores estrelas, somos lembrados de que,
Mesmo diante de tamanha complexidade, a curiosidade humana é a luz que guia a exploração do universo. Em um universo repleto de maravilhas, as maiores estrelas são vestígios da grandiosidade e complexidade que permeiam o espaço cósmico. Daqui da Terra, como você deve saber, não é muito aconselhável olhar para o Sol diretamente. Por conta disso, é impossível ver a olho nu como o Sol é dinâmico e ativo. Mas acredite, ele é extremamente ativo. Nossa estrela, apesar de estar longe das suas últimas fases de vida, tem períodos de atividade mais intensos, e um deles está ocorrendo agora. Nessa fase mais ativa, as erupções solares despejam uma grande quantidade de energia sobre o espaço e podem até mesmo provocar alguns transtornos aqui na Terra, além de gerar efeitos visuais deslumbrantes, como os observados nas auroras boreal e austral. Isso se explica pelas explosões solares e ejeções de massa coronal, que são capazes de interferir em nossos sistemas de telecomunicações e na rede de energia elétrica, causando interrupções em transmissões via rádio e também nos sinais GPS e de internet. E o poder da nossa estrela ficou evidente no final do século passado. Na manhã de 1º de setembro de 1859, o astrônomo inglês Richard Carrington estava estudando algumas manchas solares, até que por volta das 11 horas da manhã, ele viu um flash repentino e intenso vindo da área das manchas. O evento todo durou 5 minutos, mas o que se seguiu cerca de 17 horas depois foi ainda mais notável. O campo magnético da Terra tremeu quando uma enorme tempestade solar atingiu nosso planeta. Isso não foi apenas uma tempestade qualquer, foi uma tempestade geomagnética tão forte que os sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte ficaram loucos. Operadores levaram choques e máquinas funcionaram mesmo desligadas da energia. As auroras vistas nas regiões polares encantaram os céus, transformando a noite em dia. De acordo com relatos, mineradores nas montanhas acordaram às 1 da manhã, achando que o sol já estava nascendo. Esse evento, agora conhecido como Evento Carrington, foi a tempestade geomagnética mais poderosa já registrada na história, sugerindo o poder oculto do Sol e mostrando quão vulnerável nosso mundo é aos eventos celestiais. Hoje, 15 ciclos solares depois, estamos à beira de outro espetáculo solar. Uma nova máxima do Sol e a inversão de seu campo magnético. Agora a preocupação é ainda maior, já que nossa sociedade hoje é tecnológica. Um apagão global poderia causar danos extremamente graves. Essa máxima solar também ocorre em um momento importante na exploração espacial, justamente quando retornaremos com uma missão humana na Lua após mais de meio século. O que a próxima máxima solar fará ao nosso planeta nos próximos meses? Quais são as anomalias neste ciclo solar que a NASA está preocupada? E mais importante, será que a fase iminente da atividade solar colocará em risco a vida dos astronautas na missão lunar Artemis? Tudo na Terra deve sua existência ao Sol, nossa principal fonte de energia. Embora de nossa perspectiva, o Sol possa parecer o mesmo todos os dias, subindo de manhã e se pondo à noite, existe um ciclo constante. De perto, o Sol é uma bola dinâmica de plasma, coberto de manchas escuras, erupções solares e outras características como proeminências e filamentos que podem superar e muito o tamanho do nosso planeta. Essencialmente, o Sol é uma enorme bola de gás quente que está sempre mudando. Essa mudança segue um padrão. Em média, a cada 11 anos, o Sol passa por um ciclo de aumento e diminuição da atividade, conhecido como ciclo solar ou ciclo de Schwabe. Estamos atualmente observando o 25º ciclo, desde que os registros sistemáticos começaram em 1755.
Mas como os cientistas perceberam as mudanças na atividade solar ao longo do tempo? A chave para essa descoberta está nas manchas solares. As manchas solares são áreas escuras temporárias na superfície do Sol. Elas parecem escuras porque estão mais frias do que as áreas ao redor. Mas não vai pensando que por conta disso, essa região é amigável. A temperatura no centro de uma mancha solar varia entre 3.000 e 4.500 Kelvin, o que daria entre 2.700 a 3.200 graus Celsius, muito mais fria em comparação com a temperatura das áreas ao redor, com cerca de 5.800 Kelvin ou 5.500 graus Celsius. Elas são causadas por intensas atividades magnéticas e às vezes podem ser tão grandes quanto a Terra. Quando os astrônomos começaram a acompanhar essas manchas solares regularmente, eles perceberam um padrão fascinante. O número de manchas solares aumentava e diminuía ao longo de um ciclo de aproximadamente 11 anos. Eles também observaram mudanças no tamanho das manchas solares, nas áreas que elas cobriam no Sol e onde estavam localizadas. Um ciclo solar começa com poucas manchas solares, conhecido como mínimo solar. Depois, à medida que mais manchas solares aparecem, ele atinge um pico chamado máximo solar. Após esse pico, o número de manchas solares começa a diminuir, marcando o fim do ciclo. Outro padrão interessante é onde as manchas solares aparecem. No início de um ciclo, as manchas solares aparecem em latitudes médias no Sol. Conforme o ciclo avança, elas se movem para mais perto do Equador. Esse movimento cria um padrão gráfico interessante, chamado de diagrama da borboleta, já que, como é possível ver na imagem, os padrões se assemelham a uma borboleta. Este diagrama é uma ótima maneira de visualizar o padrão regular do ciclo solar. Por muito tempo, os astrônomos registraram a atividade solar, observando o comportamento das manchas solares sozinhas. Mas à medida que a tecnologia melhorou, eles notaram duas outras coisas que mudam ao longo de um ciclo solar. A primeira foi o campo magnético solar. O Sol é um gigante com um polo magnético norte e sul. O magnetismo do Sol está no centro de suas características dinâmicas. Os astrônomos descobriram que o campo magnético passa por uma reversão completa de polaridade a cada ciclo solar. Embora a razão para a reversão de polaridade permaneça um mistério, uma característica do Sol pode estar desempenhando um papel importante nisso. O Sol gira de maneira não uniforme, girando em velocidades diferentes em diferentes latitudes. Nos polos, ele gira mais lentamente do que no Equador. Isso é chamado de rotação diferencial. Se acredita que a rápida rotação diferencial do Sol faz com que o plasma arraste as linhas do campo magnético ao redor, fazendo com que elas se enrosquem e se distorçam, à medida que eventualmente alcançam a superfície e criam as manchas solares. Manchas solares e outras instabilidades enfraquecem ainda mais as linhas do campo magnético, o que dá a elas a chance de se rearranjar e reaparecer com a polaridade oposta. Embora a reversão de polaridade seja um evento regular e previsível, ela permanece um dos problemas mais intrigantes e não resolvidos na física solar. Outro aspecto do Sol que muda com o ciclo solar é sua atividade geral, incluindo o vento solar, as erupções solares e as ejeções de massa coronal. Essa atividade atinge seu ponto mais alto no máximo solar e seu ponto mais baixo no mínimo solar. Devido a essas descobertas, monitorar os ciclos solares agora envolve observar a atividade solar e a reversão de polaridade, além de contar as manchas solares. Mas será que cada ciclo solar tem a mesma intensidade e dura o mesmo tempo? Não exatamente. Já houve ciclos solares curtos que duraram 9 anos e outros que duraram incríveis 14 anos. Isso significa que o período de 11 anos é uma média de quanto tempo geralmente leva para o Sol passar por seu ciclo de atividade. Cada ciclo solar também é único em sua intensidade. Isso é medido pelo número total de manchas solares. No entanto, houve períodos incomuns na história da observação solar que deixaram os cientistas perplexos. Um desses períodos é o mínimo de Maunder, que ocorreu de 1645 a 1750,
quando pouquíssimas manchas solares foram vistas, cerca de 50, números bem inferiores aos detectados normalmente. Esse período de baixa atividade solar coincidiu com a pequena era do gelo, quando a região do Atlântico Norte experimentou temperaturas mais frias que o normal. Outro período semelhante foi o mínimo de Dalton, de 1790 a 1830, onde também foram detectadas menos manchas solares e também foi associado a temperaturas globais mais baixas. Isso ocorreu durante os ciclos solares 4 e 7. Depois veio o máximo moderno, de 1933 a 2008, que teve uma atividade solar mais alta que o normal, começando por volta do ciclo solar 19. Agora estamos no ciclo solar 25, e com base nos ciclos passados, os cientistas pensavam que este seria leve, mas até agora a atividade do Sol não está sendo o que eles esperavam, mostrando mais uma vez o quão dinâmica e imprevisível nossa estrela pode ser. O atual ciclo solar provou ser mais intenso do que anteriormente previsto, e até o momento alcançou seu pico mais cedo. Quando este ciclo começou em dezembro de 2019, as previsões apontavam um pico em julho de 2025, com cerca de 115 manchas solares. No entanto, o pico da atividade solar ocorreu bem antes do esperado, em outubro de 2024, com cerca de 153 manchas solares. Essa mudança na previsão destaca a natureza dinâmica da atividade solar e a dificuldade em prever esses fenômenos. Entender as consequências dessa intensidade e do pico precoce requer uma análise mais detalhada das explosões solares de classe X. As explosões solares são poderosos surtos de radiação eletromagnética da atmosfera do Sol, desencadeadas pela reconexão de campos magnéticos fortes. Quando os campos magnéticos, vindos do interior do Sol, se esticam até a superfície e se reconectam, liberam uma tremenda energia, resultando em uma explosão solar. As explosões são classificadas por sua intensidade. As classes A e B são as menores, seguida por C, M e depois X, a mais intensa. As explosões de classe C geralmente são muito fracas para afetar significativamente a Terra. No entanto, as explosões de classe M podem causar blackouts de rádio de curto prazo nos polos e pequenas tempestades de radiação, representando riscos potenciais para os astronautas. Cada classe ainda é dividida em uma escala de 1 a 9. O evento Carrington, em 1859, foi associado a uma explosão solar de classe X. Desde o início do ciclo solar atual, a primeira explosão solar de classe X ocorreu em 3 de julho de 2021, o que resultou em um considerável blackout de rádio. Esse evento marcou o início de uma série de explosões solares de classe X que ocorreram desde então. No início de 2022, uma explosão do Sol foi poderosa o suficiente para causar tempestades geomagnéticas, resultando na perda de 40 satélites Starlink recém-lançados. Até que em 15 de dezembro de 2023, uma explosão solar X nível 2.8 interrompeu as comunicações de rádio na Terra por 2 horas. Alguns dias depois, na véspera de Ano Novo, o Sol liberou uma explosão solar X nível 5. E surpreendendo ainda mais os cientistas, em 21 de fevereiro, houve 2 explosões solares de classe X que ocorreram com 7 horas de diferença, para o espanto dos astrônomos. Outra poderosa explosão solar de classe X, classificada como 6.3, foi desencadeada pelo Sol dentro de 24 horas após esses eventos. Esta tem sido a sequência de explosões mais poderosa emitida pelo Sol em mais de meio século. Todas as 3 explosões interromperam algumas comunicações de rádio na Terra. À medida que a atividade do Sol atinge seu pico, os cientistas esperam explosões de classe X mais frequentes. Agora, chegamos a uma questão crucial. A atividade solar contribui para o aumento da temperatura da Terra? A resposta a essa pergunta está neste gráfico. Aqui podemos ver a relação entre a atividade solar e a temperatura da Terra desde 1880 até 2020.
A linha vermelha mostra as mudanças na temperatura superficial global, e a linha amarela representa a energia solar recebida pela Terra em watts por metro quadrado. As linhas mais claras mostram os níveis anuais, enquanto as linhas mais espessas mostram a média de 11 anos. O gráfico nos diz que os dois seguem a mesma tendência até a década de 1950. Mas algo muda depois disso. A atividade solar e as tendências de temperatura começam a se separar. Essa divergência mostra que a atividade solar sozinha não pode ser culpada pelo aquecimento global. Embora possa ter alguma influência, está claro que não é o único fator em jogo. A alta atividade solar pode potencialmente impactar as missões Artemis, que pretendem levar novamente astronautas à Lua. As diretrizes para a missão são claras. Os lançamentos devem evitar horários próximos a tempestades solares. Isso se deve às partículas energéticas dessas tempestades, que podem danificar circuitos eletrônicos e interromper as comunicações por rádio, o que pode tornar difícil ou até impossível manter contato com a espaçonave. No entanto, há um lado positivo na alta atividade solar. Ela tende a diminuir a quantidade de raios cósmicos que atingem a Terra, oferecendo uma melhor proteção para os satélites contra essa radiação cósmica nociva. Portanto, durante períodos de intensa atividade solar, os satélites são menos vulneráveis ao dano causado por raios cósmicos. Outro ponto positivo é que na fase de máximo solar existem um aumento das auroras. Essas são impressionantes exibições de luz criadas quando as partículas carregadas dos ventos solares colidem com moléculas na atmosfera da Terra. Ver essas exibições coloridas pessoalmente deve ser uma experiência incrível, já que iluminam o céu noturno com uma beleza deslumbrante. Então, enquanto nos preparamos para o máximo solar, isso nos lembra que somos apenas uma pequena parte de um universo muito maior. E enquanto o Sol continua a nos surpreender com suas repentinas manchas solares e explosões espetaculares, lembramos que, apesar da perda de alguns satélites e talvez alguns rádios temporariamente em silêncio, há sempre um brilho de esperança nos céus. Na vastidão do céu noturno, entre milhares de estrelas cintilantes e galáxias distantes, existe um farol celestial que há séculos alimenta a imaginação de exploradores, navegadores e sonhadores. Essa luz guia, firme e constante, é ninguém menos que Polaris, a estrela polar. Por séculos, ela foi a bússola natural de navegadores perdidos, a esperança de viajantes e o ponto fixo no caos do céu noturno. Enquanto o resto do céu gira noite após noite, Polaris permanece quase intocada, vigiando o Polo Norte celeste como uma sentinela estelar. Mas, recentemente, alguns relatos sugerem que algo estranho está acontecendo com esse ponto fixo no céu. Isso porque, nas últimas décadas, ela vem apresentando alguns comportamentos incomuns que estão desafiando os astrônomos e, principalmente, desafiando os modelos de evolução estelar. Polaris, também conhecida como Alpha Ursae Minoris, é uma estrela de brilho moderado, a 48ª mais brilhante do céu noturno, com uma tonalidade levemente amarelada. Sua localização próxima ao Polo Norte celeste permitiu que navegadores e exploradores determinassem o norte verdadeiro, algo essencial para traçar rotas e se orientar em alto mar ou em territórios desconhecidos. Polaris parece imóvel no céu porque está quase perfeitamente alinhada com o eixo de rotação da Terra. Imagine o eixo da Terra como uma linha imaginária que liga o Polo Norte ao Polo Sul. Polaris está localizada bem perto dessa linha e, por isso, parece permanecer parada no céu, enquanto as outras estrelas parecem girar ao seu redor.
No entanto, a Terra não gira como um peão perfeitamente equilibrado. Ela passa por uma leve e lenta variação chamada precessão axial. Esse movimento ocorre por conta da atração gravitacional do Sol e da Lua. Ao longo de cerca de 26 mil anos, o eixo da Terra desenha um círculo no céu, como um peão que gira e vai perdendo estabilidade. Essa mudança gradual de orientação do eixo em relação às estrelas tem várias consequências. Uma delas é o deslocamento da posição da estrela polar com o tempo. Embora Polaris ocupe atualmente essa função de bússola natural, em cerca de 13 mil anos, a estrela Vega assumirá esse posto. O ponto do céu para onde o eixo terrestre aponta muda aos poucos com o passar dos milênios, em um processo chamado pelos pesquisadores de precessão estelar. Por volta do ano 3000 a.C., uma estrela fraca chamada Tuban, na constelação do Dragão, era a estrela do norte, bem na época em que os egípcios construíam as pirâmides. Só por volta do ano 500 depois de Cristo é que Polaris passou a ocupar esse título. Com o passar do tempo, ela continuará se aproximando do ponto exato do Polo Norte celeste até o ano de 2102, quando estará diretamente acima dele. Depois disso, começará a se afastar novamente, mas ainda será a estrela mais próxima do Polo Norte verdadeiro, até o ano 3000. Talvez você esteja se perguntando agora, como eu encontro a estrela polar? Bom, eu tenho uma notícia triste para te dar. Não é possível ver ela aqui do Brasil, isso porque estamos no hemisfério sul do planeta, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo do hemisfério norte, eu vou te ajudar a encontrar a estrela polar. Uma das maneiras mais práticas de encontrar Polaris é por meio da constelação da Ursa Maior. Essa constelação tem um formato bem distinto de 7 estrelas brilhantes que lembram o formato de uma colher de sopa. É relativamente fácil de encontrar e a maioria dos observadores consegue identificá-la rapidamente no céu. Dentro da Ursa Maior, procure as 2 estrelas que ficam na borda oposta ao cabo da colher. Muitos astrônomos e observadores chamam essas 2 estrelas de estrelas apontadoras. Essas estrelas, chamadas Merak e Dubhe, apontam diretamente para Polaris. Agora, guarde na memória a distância entre essas 2 estrelas. Trace uma linha imaginária que vai de Merak, passando por Dubhe, e siga nessa direção por cerca de 5 vezes essa distância. Se você fez isso certo, deve ver uma estrela relativamente brilhante piscando no céu noturno, bem acima de você. Mas, se você não tem certeza se encontrou mesmo a estrela polar, olhe um pouco à esquerda da estrela que localizou e tente identificar a constelação da Ursa Menor. 3 estrelas formam o cabo dessa constelação, que também tem o formato parecido com o de uma colher, e na ponta do cabo da Ursa Menor está Polaris. Agora, eu sei que você deve estar pensando, mas por que não procurar direto a Ursa Menor para achar Polaris? Acontece que muitas vezes essa constelação é bem mais difícil de enxergar do que a Ursa Maior. Além disso, Ursa Menor pode aparecer de cabeça para baixo ou como uma imagem espelhada da Ursa Maior, dependendo de onde você estiver. Mas como vimos, infelizmente nem todo mundo consegue ver Polaris no céu, e isso inclui a gente. À medida que você vai se afastando do Equador em direção ao sul, Polaris aparece cada vez mais baixa no céu até desaparecer no horizonte. Mas o fato curioso sobre essa estrela, você só consegue ver com a ajuda de um bom telescópio. Polaris não é uma única estrela. Ela é constituída por um sistema estelar múltiplo. A estrela principal, Polaris A, é uma supergigante com 4,5 vezes a massa do nosso Sol e um diâmetro de quase 45 milhões de quilômetros. Os astrônomos classificam essa estrela como uma variável cefeida, e Polaris A é a estrela desse tipo mais próxima da Terra, a cerca de 445 anos-luz de distância. Uma cefeida é uma estrela que pulsa radialmente, variando de tamanho, temperatura e brilho. Por conta de seu brilho intenso, Polaris A é a estrela mais visível desse sistema triplo.
Suas duas companheiras menores se chamam Polaris B e Polaris AB. Polaris B, uma estrela de sequência principal, orbita Polaris A a cerca de 2.400 unidades astronômicas, enquanto Polaris AB está ainda mais longe, a cerca de 18.000 unidades astronômicas. Ou seja, nada que dê para ver sem um bom telescópio. E se estamos falando da estrela polar, vale mencionar que existem imagens reais impressionantes dela. Essa aqui, por exemplo, foi capturada pelo Observatório de Raios X Chandra, o principal telescópio da NASA nessa faixa de radiação, e o que ela mostrou é simplesmente de tirar o fôlego. Quando ampliamos essa imagem, vemos o entorno de Polaris com uma riqueza de detalhes incrível. Essas nuvens que dá para ver no fundo da imagem é o que os astrônomos chamam de nebulosa de fluxo integrado, composta principalmente por partículas de poeira, hidrogênio e monóxido de carbono, entre outros elementos. Essa imagem ainda mostra de forma mais clara a nebulosa que parece cercar Polaris. E o mais curioso, mesmo parecendo que ela está em volta da estrela, na verdade, essa nebulosa está localizada bem atrás de Polaris, longe do plano da nossa galáxia. Agora vem a parte realmente interessante. Essas nebulosas de fluxo integrado não são iluminadas por uma única estrela, mas sim pela energia combinada de todas as estrelas da Via Láctea. Agora que você já sabe quase tudo sobre Polaris, até como localizar ela no céu noturno, mesmo morando no hemisfério sul, vamos ver o que de estranho está acontecendo com essa estrela e por que ela está apresentando um comportamento tão incomum. Um dos desafios envolvendo a estrela é que os cientistas estão enfrentando dificuldades para medir com precisão a distância exata de Polaris em relação à Terra. A verdade é que essa estrela está desafiando os modelos dos astrônomos sobre como as estrelas devem se comportar. E ninguém consegue dizer ao certo quão longe ela realmente está. Os astrofísicos têm alguns métodos para calcular a massa, idade e distância de estrelas no universo. Um desses métodos é chamado de modelo de evolução estelar. Com ele, os pesquisadores analisam o brilho, a cor e a taxa de pulsação da estrela, e a partir desses dados conseguem determinar o tamanho, o brilho e em que fase da vida a estrela se encontra. Quando tudo isso é determinado, é possível estimar com precisão a distância entre nós e essa estrela. Esse modelo é especialmente eficaz no caso das estrelas variáveis, cefeidas, como a estrela polar, porque a taxa de pulsação delas está diretamente ligada ao brilho, o que facilita muito o cálculo da distância. No caso de Polaris, quando ela pulsa, seu brilho muda porque ela literalmente se expande e se contrai. Um fenômeno que envolve o hélio em sua atmosfera absorvendo energia. Naturalmente, quando a estrela se expande, fica mais brilhante. Quando encolhe, perde brilho. A natureza variável da Polaris foi descoberta em 1911. Desde então, observações mostraram que a estrela mantém um ritmo constante de pulsação de 4 dias. Mas o grande problema é que recentemente esse ritmo começou a mudar, e agora os astrônomos estão intrigados o que pode estar causando essa mudança. Aqui começa a parte estranha. Por mais de 150 anos, até 2010 para ser mais preciso, o período de pulsação vinha aumentando cerca de 4 a 5 segundos por ano. Mas, de repente, essa tendência se inverteu, e ninguém sabe ao certo por quê. Uma possibilidade é que as estrelas companheiras de Polaris estejam influenciando essa mudança, especialmente Polaris B, que orbita a estrela a cada 30 anos e pode estar perturbando as camadas externas da estrela, onde ocorrem as pulsações. Porém, os cientistas também levantaram uma hipótese ainda mais curiosa. Talvez Polaris já tenha sido 2 estrelas que colidiram há alguns milhões de anos. Uma colisão estelar assim poderia rejuvenescer a estrela, absorvendo material extra e fazendo com que parecesse mais jovem. Uma espécie de fonte da juventude cósmica. Mas esse tipo de colisão entre estrelas binárias não se encaixa bem nos modelos atuais de evolução estelar.
É uma possibilidade improvável, mas como sabemos, no universo, nada é impossível. E há outra descoberta interessante que pode ajudar a explicar o que está acontecendo com Polaris. Assim como a Terra tem um campo magnético, muitas estrelas também possuem campos magnéticos. Esses campos são gerados pelo movimento de partículas altamente carregadas dentro da estrela. No caso do nosso Sol, esse campo magnético se manifesta em manchas e erupções solares. Mas até recentemente, nunca havia sido detectado um campo magnético em uma estrela cefeida. Até que, em 2022, pesquisadores da Queen's University, em Kingston, no Canadá, descobriram que a Polaris tem um campo magnético notável. Isso pode explicar suas pulsações estranhas, já que o campo magnético exerce força sobre as partículas carregadas da atmosfera estelar, afetando a forma como a estrela evolui e se comporta ao longo do tempo. O campo magnético de uma estrela pode ser responsável por várias coisas, desde alterar os ventos estelares até modificar a estrutura interna da estrela. E, por incrível que pareça, até mesmo influenciar sua velocidade de rotação. No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre como os campos magnéticos afetam estrelas cefeidas. Um dos motivos é que esses campos são extremamente difíceis de detectar nesse tipo de estrela, por causa do seu comportamento pulsante. Pesquisadores afirmam que entender o campo magnético de Polaris pode ajudá-los a desvendar alguns dos mistérios do universo. A equipe que fez a descoberta agora está analisando os dados com cuidado e tentando mapear o campo magnético da estrela por meio de observações constantes, especialmente quando ela gira e passa pelo nosso campo de visão. Enfim, o que mais será que vão descobrir sobre a famosa estrela polar? Difícil saber. Parece que quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais perguntas aparecem. Já estamos acostumados a ouvir falar das distâncias absurdas do universo. Temos como um exemplo simples o sistema Alpha Centauri, lar da estrela mais próxima do Sol, a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que se por um milagre algum dia a humanidade encontrar uma maneira de viajar à velocidade da luz, demoraria 4 anos para chegar até Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha e a mais próxima do sistema Alpha Centauri. Para ter uma noção dessa distância, a sonda da NASA Solar Parker é o objeto mais rápido criado pelo homem, viajando a 635 mil quilômetros por hora, enquanto orbita o Sol. Mesmo nessa velocidade absurda, a sonda demoraria mais de 7.000 anos para chegar no sistema Alpha Centauri. Lembrando que essa é a estrela mais próxima de nós, fora o Sol, é claro. Mas apesar de ser números impressionantes, não é absolutamente nada comparado à vastidão do cosmos. Essa é apenas a nossa vizinhança galáctica, e aqui é o lar de algumas estrelas incríveis, como a anã vermelha GJ699, a extremamente brilhante Sirius e o curioso sistema do Castor com suas 6 estrelas. Em um raio de 50 anos-luz ao redor do nosso sistema planetário, temos apenas um pequeno vislumbre da imensidão do universo. Mas eu garanto, nossa vizinhança cósmica pode te surpreender. Após uma árdua viagem de 6 anos-luz, chegaremos à nossa primeira parada, uma pequena anã vermelha chamada GJ699, também conhecida como Estrela de Barnard. Além de estar extremamente próxima, ela também é notável por sua incrível velocidade de deslocamento pelo céu. Isso se deve não apenas à sua proximidade com a gente, mas também ao seu grande movimento próprio, se movendo a incríveis 10,3 segundos de arco por ano. A estrela de Barnard está se aproximando do sistema solar a uma velocidade um pouco acima de 100 km por segundo
e podendo se tornar a estrela mais próxima do Sol em cerca de 10.000 anos. Quando isso ocorrer, a distância entre Barnard e nosso Sol será de apenas 3,8 anos-luz, mas a anã vermelha é tão fraca que não será visível mesmo a essa pequena distância, sendo possível observá-la apenas através de telescópios. A massa da estrela é apenas 17% a do Sol, e seu raio é 6 vezes menor que o da nossa estrela. Assim como todas as anãs vermelhas, a estrela de Barnard é bastante fria, com uma temperatura superficial de, entre aspas, apenas 2.900 graus Celsius. Com essas características em mente, não é surpreendente que a luminosidade do objeto seja 2.300 vezes menor que a da nossa estrela. Em 2018, os resultados de uma observação que durou 20 anos do movimento próprio da estrela foram publicados, o que pode fornecer evidências da presença de um exoplaneta nas proximidades. Os cálculos mostram ser uma super-terra fria, com uma massa de pelo menos 3,2 vezes a da Terra. O planeta, chamado GJ699b, está localizado a cerca de 0,4 unidades astronômicas do centro do sistema e leva 233 dias para realizar uma órbita completa ao redor de sua estrela-mãe. Infelizmente, o exoplaneta segue uma órbita que não fica entre a Terra e sua estrela, então é impossível realizar análises de trânsito e espectrais do objeto. No entanto, a modelagem matemática pode nos fornecer algumas informações sobre como esse mundo é. Como a estrela de Barnard é muito fraca, o planeta recebe 50 vezes menos energia do que a Terra recebe do Sol. Por isso, a temperatura na superfície do corpo celeste é extremamente baixa, cerca de 168 graus Celsius negativos. No entanto, não se pode descartar que efeitos de maré ou decaimento radioativo possam ter liberado energia suficiente no interior do planeta para formar um oceano subterrâneo. Se for o caso, nas profundezas desse oceano, uma potencial forma de vida teria tido tempo suficiente para se desenvolver gradualmente, já que, entre as estrelas conhecidas, a estrela de Barnard parece ser uma das mais antigas. Segundo estimativas, sua idade é superior a 10 bilhões de anos, o que é apenas uma fração da expectativa de vida de uma anã vermelha. Como está localizada bem perto e está se movendo em uma direção favorável, a estrela de Barnard é um dos objetos de maior prioridade para um voo interestelar potencial, estando apenas mais longe que as 3 estrelas do sistema Alpha Centauri. O tempo dirá se as espaçonaves lançadas da Terra algum dia a alcançarão. Enquanto isso, do outro lado do Sol, se opondo à posição da anã vermelha, se encontra a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, que está a 8,6 anos-luz do nosso planeta. Da Terra, a estrela parece ser uma única fonte de luz, mas uma observação mais detalhada revela que não é um único objeto, mas uma estrela binária. Os 2 componentes do sistema estão atualmente em sua distância máxima um do outro, cerca de 30 unidades astronômicas. A estrela principal, também chamada de Sirius A, é uma estrela branco-azulada brilhante com 2 vezes a massa e com um diâmetro 70% maior que o do Sol, além de atingir uma temperatura incrível de quase 10.000 graus Celsius. Devido a isso, Sirius A emite 25 vezes mais energia que nosso Sol. O segundo objeto, conhecido como Sirius B, mal é visível em comparação com seu companheiro brilhante. Essa é uma anã branca com um raio de cerca de 6.000 quilômetros e uma massa muito próxima à do Sol. Como todas as estrelas desse tipo, sua temperatura superficial é extremamente alta, alcançando 25.000 graus Celsius. No entanto, devido ao seu tamanho pequeno, esta anã branca é cerca de 10.000 vezes menos brilhante do que seu companheiro estelar. Após vários anos de estudo, não foram encontrados sinais de planetas na proximidade de Sirius. A razão para isso pode estar na idade do sistema estelar, que é extremamente jovem, ou na posição do plano orbital das estrelas. Devido a isso, um possível exoplaneta
não passaria entre as estrelas e a Terra, e, portanto, não pode ser detectado pelo método de trânsito. Outra hipótese afirma que Sirius B esgotou seu suprimento de combustível estelar cerca de 120 milhões de anos atrás e se transformou em uma gigante vermelha pouco depois. Após perder suas camadas externas, se tornou uma anã branca compacta e muito quente. Como resultado, o disco de gás e poeira protoplanetária envolvendo o jovem sistema estelar. Na época, foi destruído por essa explosão, com seus remanescentes se espalhando no espaço ao redor, tirando dos planetas em formação qualquer chance de sobrevivência. Atualmente, ambos os componentes do sistema estão se movendo ao redor de um centro de massa comum em uma órbita ligeiramente alongada, que se completa relativamente rápido a cada 50 anos. Nos próximos 60 mil anos, Sirius gradualmente se aproximará da Terra, se tornando ainda mais brilhante e visível no céu noturno. A distância mínima entre nós será de cerca de 7,5 anos-luz. Após isso, o sistema começará a se afastar lentamente de nós. As coisas vão continuar assim por mais cerca de 660 milhões de anos. Após isso, Sirius A enfrentará o mesmo destino que seu companheiro. Por um breve momento, a expansão violenta das camadas externas aumentará sua luminosidade em milhares de vezes. Mas dentro de alguns meses, a estrela desaparecerá completamente, sumindo para sempre do céu noturno, deixando os arredores do sistema permeados por radiação ultravioleta letal e ventos estelares. Partindo a 14 anos-luz da Terra, existe uma estrela que é designada de forma diferente em diferentes catálogos, sendo um de seus nomes Wolf 1061. A estrela é uma anã vermelha com um raio cerca de 30% o do Sol. Sua massa é cerca de 4 vezes menor que a da nossa estrela, e sua temperatura superficial é de 3.000 graus Celsius. Como todos os objetos de sua classe, Wolf 1061 é extremamente fraca. Sua luminosidade é 14 vezes menor que a do Sol, então a estrela não é visível a olho nu da Terra. No entanto, essa anã vermelha possui um dos ambientes planetários mais abundantes e diversos da nossa vizinhança galáctica. Isso se deve aos 3 exoplanetas descobertos em suas proximidades, todos eles rochosos e similares em composição com a Terra, mas ainda assim as condições em cada um dos 3 corpos celestes diferem consideravelmente. O primeiro e mais próximo da estrela é o exoplaneta Wolf 1061b. Ele está localizado a 0,03 unidades astronômicas do centro do sistema e completa uma órbita ao redor da estrela em incríveis 5 dias. O objeto tem uma massa na faixa de 1,5 a 2 terras e um raio 20% maior que o do nosso planeta. É provável que o corpo celeste esteja bloqueado gravitacionalmente pela força de maré e sempre encare sua estrela com a mesma face. Por esse motivo, a temperatura no lado diurno do planeta é extremamente alta, e as explosões e ventos estelares vindos da anã vermelha descartam qualquer chance de haver uma atmosfera. Todos esses fatores tornam o exoplaneta completamente inadequado para a vida. O segundo objeto no sistema, Wolf 1061c, está localizado a 0,08 unidades astronômicas de sua estrela e completa uma órbita ao redor do astro aproximadamente a cada 18 dias. Essa distância coloca o planeta dentro da zona habitável do sistema e pode ser considerado um corpo celeste potencialmente habitável. Wolf 1061c é cerca de 3 a 4 vezes mais massivo que nosso planeta e pertence à classe das superterras. Observações mostram que seu raio é cerca de 1,6 vezes o da Terra, enquanto a gravidade em sua superfície é calculada em 60% maior do que a que estamos acostumados. O exoplaneta recebe menos energia de sua estrela do que a Terra do Sol. Então, sua temperatura de equilíbrio é muito mais baixa, cerca de 50 graus abaixo de zero, o que é ligeiramente maior do que em Marte. No entanto, dadas as variações de temperatura durante o dia, água líquida pode muito bem existir na superfície do corpo celeste,
Se possuir uma atmosfera densa, então, essa probabilidade é ainda maior e as condições no planeta podem se aproximar das favoráveis para a vida. De todos os exoplanetas potencialmente habitáveis conhecidos até o momento, Wolf 1061c está entre os mais promissores. O terceiro objeto no sistema é chamado de Wolf 1061d. Ele segue uma órbita claramente alongada, com o afélio atingindo 7,3 unidades astronômicas, enquanto o periélio fica muito mais próximo do centro do sistema, a apenas 2,1 unidades astronômicas de distância. O objeto celestial leva cerca de 217 dias terrestres para completar sua viagem ao redor da estrela. A massa de Wolf 1061d é calculada em aproximadamente 7,7 vezes a da Terra. Se este corpo celeste se revelar um objeto rochoso, seu raio deverá ser cerca de 1,7 vezes o da Terra. Se, por outro lado, este planeta estiver na categoria dos exonetunos, com uma espessa atmosfera de múltiplas camadas, seu diâmetro deverá ser de pelo menos 2,2 vezes o do nosso planeta. Apesar de sua órbita excêntrica, Wolf 1061d nunca entra na zona habitável de sua estrela. O corpo celeste provavelmente é completamente inadequado para sustentar a vida, mas pode representar uma excelente oportunidade no estudo da evolução planetária. Este sistema é um dos destinos de alta prioridade para futuras explorações, e é altamente provável que haja novas descobertas a serem feitas aqui em breve. Além de tudo isso, a estrela Wolf 1061 também é notável por sua posição, localizada na borda da chamada Nuvem Interestelar Local. Essa é uma área no espaço preenchida com hidrogênio quente, mas extremamente rarefeito. Sua temperatura média é de cerca de 6.700 graus, e nosso sistema solar tem se movido através dessa nuvem nos últimos 10.000 anos. Com certeza você deve estar se perguntando: se estamos viajando dentro dessa nuvem quente, por que não sentimos esse calor aqui na Terra? Bom, isso acontece porque essa é uma região do espaço que possui uma densidade extremamente baixa. Mesmo que a temperatura seja alta em termos astronômicos, a quantidade de matéria por unidade de volume é tão pequena que não é possível transferir calor significativo para os objetos em seu interior, incluindo nosso sistema. Seu diâmetro médio é de cerca de 30 anos-luz, mas nosso sistema está quase em sua borda. Isso fica evidente quando observamos Alpha Centauri, que mesmo sendo o sistema estelar mais próximo de nós, já está na nuvem vizinha, chamada Nuvem G. Nós, por outro lado, passaremos mais ou menos 2.000 anos dentro dessa nuvem. Após isso, entraremos em uma região ainda mais rarefeita e quente. A nuvem interestelar local foi formada pela colisão de duas bolhas gigantes de gás cósmico quente. Ela tem um momento próprio que é perpendicular à direção do movimento dos sistemas estelares e também possui campo magnético e radiação. Felizmente, apesar da alta energia das partículas de gás interestelar que compõem a nuvem, não há ameaça para a gente. O vento solar é uma proteção confiável contra essas partículas cósmicas, e a densa atmosfera terrestre aniquila as poucas partículas que conseguem atravessar a heliosfera. Ainda assim, traços do isótopo Ion 60 foram encontrados no gelo da Antártica. Acredita-se que tenha chegado à Terra a partir da nuvem interestelar local. Continuando nossa jornada pelo espaço, chegaremos a uma estrela bastante incomum chamada AP Columbae, localizada a 27,4 anos-luz da Terra. Em primeiro lugar, ela chama nossa atenção porque nasceu há apenas 40 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros já tinham desaparecido do nosso planeta há muito tempo. O que é ainda mais impressionante é que seu nascimento ocorreu em uma região completamente diferente da galáxia, a 450 anos-luz da posição atual do objeto. Estrelas jovens geralmente permanecem próximas ao seu berçário estelar por um longo período de tempo. Mas se analisarmos o movimento de AP Columbae, no entanto, veremos que ela provavelmente pertencia anteriormente ao aglomerado aberto IC 2391.
O aglomerado tem cerca de 30 estrelas unidas gravitacionalmente. Mas há alguns milhões de anos, uma delas explodiu, quebrando um delicado equilíbrio. Esta catástrofe deu ao jovem astro um impulso adicional que o expulsou rapidamente do seu local de nascimento. Essa pequena anã vermelha, com uma massa de apenas 0,25 vezes a do Sol, emite 4 vezes mais energia do que qualquer outro corpo celeste conhecido com os mesmos parâmetros. Além disso, seu raio é 2 vezes maior do que o calculado com base na teoria moderna da estrutura estelar. Curiosamente, outra característica incomum da estrela ajudou a fornecer respostas a esses enigmas. Segundo a análise espectral de sua radiação, a matéria estelar de AP Columbae contém uma quantidade estranhamente alta de lítio. Normalmente, este elemento é encontrado em abundância em aglomerados protoestelares, mas se esgota completamente após o início da reação termonuclear. Isso significa que a estrela é muito jovem e está no início de sua formação, não chegando ainda na fase de sequência principal. Como consequência, a P Columbae é instável e explosiva, sendo propensa a erupções violentas e ejeções de matéria estelar, durante as quais sua luminosidade pode aumentar até 10 vezes por um curto período. Esses eventos normalmente ameaçariam exoplanetas próximos, removendo suas atmosferas e esterilizando suas superfícies com radiação ultravioleta. Como observações mostram, não há grandes objetos espaciais dentro de 4,5 unidades astronômicas desta estrela. Provavelmente, também é muito jovem para a formação de planetas completamente formados. No entanto, é um corpo cósmico único e muito importante para entender os estágios evolutivos iniciais das estrelas. Como vimos, nem todas as estrelas têm um sistema planetário. Diferente da nossa próxima parada, a anã laranja HD 85512, a 37 anos-luz da Terra. Em 2011, um único exoplaneta foi descoberto perto dela, designado 85512b. O objeto foi descoberto com o uso do método de velocidade radial e tem uma massa de 3 a 4 terras. De acordo com o entendimento atual da formação de corpos celestes, o mundo descoberto é provavelmente um planeta rochoso com um raio 1,7 vezes o do nosso planeta. Com essas condições, a gravidade em sua superfície pode ser pelo menos 40% maior do que a que sentimos por aqui. Esse exoplaneta está localizado a uma distância de 0,26 unidades astronômicas de sua estrela-mãe e completa sua órbita em 54,4 dias terrestres. Assim, o exoplaneta está na zona habitável de sua estrela. Se o valor do albedo de sua superfície for próximo ao da Terra, então a temperatura média do corpo celeste deve ser de cerca de 25 graus Celsius, o que é alguns graus mais alto em comparação com a nossa Terra. A distância do planeta em relação à sua estrela sugere que ele não está travado pela força de maré. Isso contribui para uma distribuição uniforme de calor sobre a superfície do corpo celeste, o que, como consequência, pode criar um clima mais ameno. Uma gravidade moderadamente alta deve suavizar o terreno do planeta, o que, combinado com uma abundância de água líquida, pode fazer com que vastos mares se formem. No momento de sua descoberta, HD 85512b foi considerado um dos exoplanetas mais favoráveis para a vida biológica potencial. No entanto, pesquisas mais recentes sugeriram que as condições em sua superfície são um pouco menos atraentes do que se pensava anteriormente. Em particular, a atmosfera do corpo celeste pode ser muito densa, causando um superefeito estufa. Ainda assim, mesmo de acordo com as previsões mais pessimistas, a temperatura média na superfície do objeto não passaria dos 78 graus Celsius. Se levarmos em consideração que o clima do nosso planeta era mais ou menos esse durante o período arqueano, HD 85512b continua sendo um exoplaneta muito promissor para a busca de vida extraterrestre, o que significa que o estudo desse mundo provavelmente deve continuar.
Se traçarmos um círculo de 50 anos-luz ao redor do Sistema Solar, encontraremos mais de 1000 estrelas, a maioria delas estrelas solitárias, outras são binárias. Já algumas fazem parte de grupos de estrelas. Um dos exemplos mais impressionantes é Alpha Geminorum, conhecida como Castor, um sistema complexo e surpreendente de até 6 componentes. Este sistema estelar está localizado a 50 anos-luz da Terra e é visível a olho nu como uma única fonte de luz, o que faz dele o segundo objeto mais brilhante na constelação de Gêmeos e o 23º mais brilhante no céu noturno em geral. Como o sistema possui até 6 componentes, tem uma estrutura bastante complexa. As duas mais brilhantes, Castor A e B, são estrelas branco-azuladas semelhantes a Sírius, cada uma com uma companheira anã vermelha próxima. A distância entre os centros de massa dessas estrelas binárias é de cerca de 110 unidades astronômicas, e elas levam 445 anos para completar uma órbita completa entre si. A cerca de 600 unidades astronômicas de Castor A e B, há outro sistema binário compacto, composto por um par de anãs vermelhas quase idênticas, conhecido como Castor C. Cada uma tem uma massa cerca de 6 vezes menor que a do Sol e uma temperatura superficial de cerca de 3.600 graus Celsius. As duas estrelas estão tão próximas uma da outra que levam menos de 20 horas para completar uma rotação. Elas se movem ao redor do centro de massa do sistema, seguindo uma órbita elíptica muito alongada, com um período orbital de cerca de 14.000 anos. Até agora, nenhum exoplaneta foi encontrado no sistema Castor, mas se eles existirem, é mais provável que estejam aqui perto do componente mais amigável do sistema. Em 2018, por exemplo, astrônomos detectaram variações no período orbital de Castor C, o que sugere que pode haver uma anã marrom nas proximidades, aproximadamente 49 vezes mais massiva que Júpiter. De acordo com cálculos, ela está localizada a 14 unidades astronômicas da estrela principal e completa uma órbita a cada 54 anos. É possível que, como muitas anãs vermelhas, Castor C tenha exoplanetas rochosos nas proximidades. Neste caso, o horizonte de um possível planeta deve apresentar um espetáculo verdadeiramente incrível. De um lado, uma parte considerável do horizonte é ocupada por duas estrelas vermelhas que circulam o céu sem parar, enquanto do outro lado, o crepúsculo é difundido pela luz de um par de estrelas, cada uma delas centenas de vezes mais brilhante do que a lua da Terra. Se isso realmente acontecer, o céu de um mundo assim seria um espetáculo inimaginável. E assim, nossa jornada pelas estrelas nos proporcionou vislumbres fascinantes e revelações surpreendentes sobre nosso vasto universo. Desde a proximidade da estrela de Barnard, com seu intrigante exoplaneta, até a instabilidade explosiva de AP Columbae, cada parada nos leva a mundos únicos e mistérios intrigantes. Enquanto contemplamos as possibilidades de vida em Wolf 1061c e HD 85512b, também nos maravilhamos com a complexidade do sistema estelar Castor, com seus múltiplos componentes orbitando em harmonia. E assim, mesmo dentro de nossa modesta vizinhança cósmica, somos lembrados da vastidão e diversidade do universo, um lembrete humilde de quão pequenos somos em sua imensidão. Que cada estrela, cada exoplaneta, nos inspire a continuar explorando, a continuar buscando respostas para os mistérios que ainda estão além do nosso alcance. Talvez a verdadeira beleza do cosmos esteja em sua infinita variedade e em nossa eterna curiosidade para compreendê-la. Quando olhamos para o céu, vemos pontos brilhantes. Mas agora, depois dessa jornada, sabemos que cada um deles é muito mais do que luz. São histórias inteiras acontecendo ao mesmo tempo. São gigantes que vivem por milhões de anos, estrelas jovens que estão apenas começando a brilhar,
anãs que queimam lentamente, sistemas complexos com múltiplos sóis e mundos escondidos, tudo pulsando, girando e se transformando sem parar. As estrelas são os motores do universo porque movem o tempo e o espaço. Elas moldam galáxias, mudam o destino de planetas, espalham elementos essenciais e dão origem às condições que tornam a vida possível. E mesmo assim, com toda essa força, elas nos mostram algo simples: que tudo no cosmos nasce, cresce, muda e se reinventa. Nosso próprio Sol, tão familiar e tão próximo, segue um ciclo constante de atividade, influenciando cada detalhe da Terra. Polaris, a estrela que guiou gerações, agora desafia modelos científicos e nos lembra de que o céu ainda guarda segredos. E lá fora, em nossa vizinhança cósmica, estrelas rápidas, antigas, jovens e turbulentas revelam que o universo não é um lugar estático. É um organismo vivo, vasto e imprevisível. Quanto mais aprendemos sobre as estrelas, mais percebemos que estudar o céu não é apenas olhar para longe, é olhar para dentro, porque no fim, tudo o que vemos lá em cima também existe aqui, nos átomos do nosso corpo, no calor que mantém nosso planeta vivo, nos elementos que permitem a existência de oceanos, florestas, cidades, pessoas. Somos, de fato, filhos das estrelas. E enquanto continuarmos buscando respostas, enviando sondas, abrindo telescópios e questionando o desconhecido, estaremos fazendo aquilo que a humanidade sempre fez de melhor: transformar curiosidade em descoberta. Obrigado.